Os defensores públicos Jairo Salvador de Souza e José Luiz Almeida estiveram na Câmara durante a 8ª sessão ordinária para conversar com os vereadores sobre o projeto de lei de zoneamento que está em tramitação na Câmara. Um grupo de moradores do Jardim Esplanada também participou da reunião. A Defensoria participou da reunião a convite da presidência da Câmara para prestar esclarecimentos aos vereadores que tivessem interesse em ouvir as pontuações da Defensoria Pública, principalmente em decorrência da ação civil pública que nós ingressamos o ano passado, contra a tramitação do PLC 10, da Lei de Zoneamento. E a opinião da Defensoria Pública é de que esse projeto de lei ele apresentou algumas inconsistências, violou nossa lei orgânica, muito por conta da conduta um pouco atropelada que a Prefeitura teve quando ela imaginou e conduziu esse processo do PLC 10. Eu gostaria de agradecer à Câmara pela oportunidade, né? Uma abertura que nós nunca tivemos na Câmara de colocar as posições de forma bastante claras, né? Foi muito interessante, com estudos bem consistentes, e eu queria só agradecer aí essa iniciativa e essa acolhida da Câmara. Na avaliação dos defensores, houve uma inversão no processo de planejamento urbanístico de São José dos Campos. Na verdade, entendemos que está havendo um processo de inversão do processo de planejamento. Em termos bem simples, quando você constrói uma casa, você não começa pelo telhado. Então, dentro da política urbana, você tem instrumentos jurídicos que devem ser respeitados e tem uma certa hierarquia entre eles. E o plano diretor, pela própria Constituição Federal, é o pilar. Existe um princípio jurídico chamado princípio da reserva de plano. Então, o plano diretor é um instrumento básico da política urbana. Então, você não pode fazer alteração no plano diretor sem respeitar a primordialidade dele. E o que está se fazendo hoje é invertendo, tentando adaptar o plano diretor à lei de zoneamento, quando deveria ser, a lei de zoneamento deveria estar em harmonia com o plano diretor. Por isso que a gente defende que seja feita uma discussão primeiro do plano diretor, para depois se faz uma lei de zoneamento de acordo com esse plano diretor. Outro apontamento foi a fragilidade jurídica do projeto de lei que ainda está sob análise da Justiça. Por decisão judicial, a tramitação do projeto chegou a ser interrompida depois de pedido protocolado pela Defensoria Pública do Estado. A liminar foi suspensa pelo Tribunal de Justiça em janeiro, mas o processo ainda será analisado por um colegiado. Esse processo ele está tramitando, processo judicial. Nós tínhamos uma decisão do juiz aqui de São José dos Campos, no qual ele pediu para a Prefeitura, determinou que a Prefeitura refizesse todo o processo de tramitação do projeto na Prefeitura para reapresentá-lo depois. A Prefeitura entrou com uma ação em São Paulo, um recurso em São Paulo contra essa decisão e por enquanto teve sucesso. O projeto ele pode estar tramitando na Câmara normalmente, pode ser votado a qualquer momento. Entretanto, só pontua, faz uma advertência de que esse processo em São Paulo vai ser julgado por 3 juízes, 3 desembargadores. Eles vão analisar se a decisão dos juízes daqui de São José foi correta, ou seja, a Prefeitura teria que refazer todo o procedimento do PLC 10, ou não, se a Prefeitura sempre esteve correta, e aí o projeto pode ser votado a qualquer momento pela Câmara. A demora na apresentação de estudos técnicos sobre a lei e a supressão das áreas classificadas como ZEIs, zonas de interesse social, no mapa do projeto, e a inconsistência de estudos ambientais e de impacto viário também foram tema de debate durante a reunião. Também se manifestaram na reunião membros do grupo Defendem São José e da Associação Amigos do Bairro Esplanada. O grupo é contrário à criação de 12 novos corredores comerciais na região. Eles defendem ainda a revisão do plano diretor antes da votação do projeto de lei de zoneamento. Enquanto associação de moradores, a gente defende a questão do Esplanada, tá? Que no momento é a criação desses corredores comerciais, que nós somos contra. Então, a gente fala sobre a questão do Esplanada. Mas também nos preocupa muito o que essa nova lei de zoneamento vai fazer com o restante da cidade, né? Então, a gente trouxe aqui uma apresentação hoje para esclarecer para os vereadores as implicações no futuro da cidade da votação dessa lei. Então, o ideal seria não só tirar as emendas do Esplanada, mas parar esse processo dessa lei de zoneamento, discutir esse plano diretor e, sim,
termos uma lei de zoneamento que seja derivada desse plano diretor, e não o contrário.